No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é sexta-feira, 6 de dezembro de 2019. No Jornal da CUT de hoje, Justiça suspende nomeação de Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Palmares. Nossa secretária adjunta de combate ao racismo, Rosana Fernandes, comenta a decisão. Reforma da Previdência. É melhor esperar a PEC paralela para pedir aposentadoria? E ainda, privatização do Banco do Brasil pode encarecer o preço dos alimentos. Saiba por quê nesta edição do Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição, a PEC paralela da reforma da Previdência, que mudou algumas regras tanto da proposta original do governo Bolsonaro quanto alterações feitas pela Câmara dos Deputados. Uma das principais mudanças é a regra de cálculo do valor da aposentadoria. Desde que a reforma entrou em vigor, o cálculo passou a ser feito sobre 100% da média geral de todos os salários desde 1994 e isso reduz o valor do benefício porque leva em conta os menores salários. A PEC paralela propõe a volta da regra anterior, que levava em conta a média dos 80% maiores salários, descartando os 20 piores salários ou os 20 menores salários, o que melhora um pouco o valor da aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora. Mas a bondade, entre aspas, dos senadores vale para poucos. A medida vai beneficiar apenas os trabalhadores que estão prestes a se aposentar por idade ou tempo de contribuição. Isso porque os senadores aprovaram uma escala de índice de descarte de acordo com o tempo que falta para a aposentadoria. Essa escala estabelece a média salarial que o INSS vai usar de acordo com o tempo que falta para o trabalhador requerer a aposentadoria. 80% da média dos melhores salários para quem se aposentar até o fim de 2021, descartando os 20 menores salários, 90% para quem se aposentar até 2022, entre 2022 e o final de 2024, descartando assim os 10% menores salários, e 100% de todos os salários para quem se aposentar a partir de 2025, considerando então a média geral, inclusive os menores salários. O advogado previdenciário Amaury Moreira Mendes, ele orienta: se um trabalhador que atingiu a idade mínima de 65 anos e tem 30 anos de contribuição se aposentar de acordo com as regras atuais, vai perder 6 anos das contribuições. Se esperar a aprovação da PEC paralela, vai ganhar porque as menores contribuições vão ser descartadas. Ele lembra que o benefício vale para a vida toda, por isso, quanto maior, melhor. O também advogado previdenciário Tiago Gonçalves de Araújo afirma que até mesmo quem sempre contribuiu com o teto do INSS, que hoje é de R$ 5.839, se beneficia com o descarte das menores contribuições. Ele explica que mesmo quem sempre pagou pelo teto de 5 salários mínimos não vai conseguir se aposentar com o teto atual porque o valor do mínimo variou muito ao longo dos últimos anos e o cálculo do reajuste dos salários de contribuição é feito com base na inflação e não sobre a variação do salário mínimo. Para esperar a PEC, quem já deu entrada com o pedido de aposentadoria após a reforma da Previdência tem 2 formas de reverter a situação e esperar por um ganho maior. O segurado pode cancelar o pedido de aposentadoria ou então não utilizar nenhum centavo que for liberado, nem mesmo o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ou dos programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, o PIS e o PASEP. Opinião. A Justiça Federal barrou na quarta-feira a nomeação do novo presidente da Fundação Cultural Palmares, o jornalista Sérgio Camargo. A decisão do juiz Emanuel José Matias Guerra, da 18ª Vara Federal do Ceará, teve base no que Sérgio Camargo expõe como seus princípios nas redes sociais. Pensamentos conservadores, de ataques a movimentos negros, chegando até a afirmar que não existe racismo no Brasil. O juiz afirmou que a nomeação dele seria uma atuação em rota de colisão com os princípios constitucionais de equidade, valorização do negro e proteção da cultura afro-brasileira. A secretária adjunta de combate ao racismo, Rosana Fernandes, falou sobre a decisão. Para a gente da CUT foi uma vitória da classe trabalhadora, da sociedade organizada, do movimento negro, essa suspensão da nomeação do Sérgio. Porque, de fato, ele é um indivíduo que não representa a luta da população negra, e ter uma pessoa de direita
contra a luta do movimento. Numa fundação tão importante quanto a Fundação Palmares, para a gente, de fato, é algo que seria um passo atrás na organização, na defesa da cultura, na luta contra o racismo. Então, para nós, do movimento sindical, para a CUT, para a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, de fato, foi uma vitória ter essa suspensão. Nós queremos, de fato, uma sociedade justa, igualitária, uma sociedade democrática, participativa, e para que a gente construa esse projeto de Estado, esse projeto de nação, a gente tem que ter como um dos centros do nosso debate, da nossa luta, da nossa mobilização, a luta contra essa sociedade racista que nós temos. Porque, de fato, o racismo é um dos pilares de sustentação importante do capitalismo. E nós queremos transformar essa sociedade. E para transformar essa sociedade de fato, nós precisamos de fato ter um projeto de nação, um projeto de Estado que inclua a população negra. E com esses representantes, com pessoas como o Sérgio, de fato, nós não teremos essa transformação da sociedade. O que eles defendem é a manutenção do racismo e nós queremos a transformação da sociedade. Para isso, a gente precisa combater pessoas que são racistas, precisamos desconstruir o racismo para que, de fato, a gente construa essa sociedade justa, igualitária e participativa que nós sempre lutamos, que nós sempre tivemos como centro das nossas ações. Economia. Se o Banco do Brasil for privatizado como pretende o governo Bolsonaro e o assunto vem sendo anunciado pela imprensa, os aumentos dos preços da carne bovina, de porco e de frango podem ser apenas o começo da alta dos preços dos alimentos. A alta poderá atingir toda a cesta básica, já que 70% de toda a carteira de crédito rural é de responsabilidade do Banco do Brasil. O levantamento realizado pelo Diese com base em dados do Banco Central mostra que em fevereiro de 2019, 72,9% da carteira de crédito rural era de responsabilidade de bancos públicos, com destaque para o Banco do Brasil e também para o Banco do Nordeste. E isso acontece não pela concorrência, mas porque o banco oferece menores custos de financiamento para os produtores rurais e também porque, como banco público, tem como princípio a disponibilização do crédito para o desenvolvimento econômico e social do país. A presidenta da Contraficute, Juvândia Moreira, reforça que os bancos privados não têm como prioridade o desenvolvimento do país. Eles visam lucro. Por isso, cobram taxas altas. Não se importam em fechar agências em cidades que, para eles, não trazem retorno financeiro e tampouco com o oferecimento de crédito para todos os segmentos econômicos e regiões do país. Nesse caso, financiamento mais caro, o setor mais prejudicado com a falta de crédito é a agricultura familiar. Débora Fonseca, que é representante dos trabalhadores no Conselho de Administração do Banco do Brasil, explica que o custo da produção aumentaria e isso seria repassado para os preços dos alimentos que chegam à mesa da população brasileira, que é quem pagaria o pato por essa política inconsequente de redução do Estado que vem sendo implantada pelo atual governo. Para o coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil, João Fukunaga, mesmo que o governo negue a intenção de privatizar o Banco do Brasil, essa privatização já vem ocorrendo de forma fatiada. Ele conta que o banco já vendeu sua participação na BB Seguridade, na Neo Energia, Cibrasec, SBCE. Além disso, fez oferta secundária de ações, mantendo apenas no limite o controle da instituição. A Débora Fonseca também reforça que o Banco do Brasil não traz prejuízo para o Estado. Pelo contrário, rendeu à União mais de 32 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Jornal da CUT. O Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web. Colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, cut.org.br, no Facebook, Instagram e Twitter, CUT Brasil. E a gente está também no Spotify. Procure o conteúdo Jornal da CUT no Spotify. Muito obrigado pela sua companhia, bom fim de semana e a gente se fala na próxima edição. Até lá!